Fala rapaziada, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e hoje vamos fazer o pós-jogo de Corinthians 2, Bragantino 0, lá na Arena Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima aí para o time, dar uma resposta logo após, né, a derrota ali para os porcos. Com estreias hoje, um time diferente, alguns desfalques de última hora, mas é isso, vamos lá, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí aos novos inscritos, a todos aqueles que vêm aí apoiando, dando uma moral pra gente, assistindo aí, engajando aí nos comentários. Vocês são de muita valia para nós. E é isso, esse canal aqui vai crescer, porque esse é o slogan dele, esse é o nosso jargão, e eu preciso viver de Corinthians para ver se eu posso realizar o meu sonho de continuar só jogando videogame e viver minha vida numa boa. Beleza? Bora falar da escalação desse time que foi, né, escalado aí de última hora, com alguns desfalques, como eu já adiantei. Dorival foi a campo com Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Essa aí é a nossa atual zaga titular. Acredito que o Gabriel Paulista não perde mais essa vaga, né? Tem jogado muito bem, tem se apresentado muito bem, né? E, enfim, ele tá muito acima do que os nossos outros zagueiros estavam, né, reproduzindo aí nos últimos tempos. Ranieri como primeiro volante, aí tínhamos Carrilho, Matheus Pereira e o Garro, né, responsável ali pela armação do time como um todo. No ataque tínhamos o Memphis e o Yuri Gol Alberto para dar aquele arrepio na espinha do time do Braga que não contou com o John, que é o inferno na nossa vida, né? John, Saton. O que a gente tinha no banco para mudar o jogo ali durante, né, durante todo o tempo? Quais eram as peças ali para mudar a dinâmica que o Dorival tinha à disposição? Felipe Longo, João Pedro, Choca, André Ramalho, Pedro Milans, Kaká, parece que vai sair já, né? Dieguinho, Pedro Raul, que hoje é a terceira opção, que eu acho uma loucura, né? Enfim, o Alan, estreante no caso, Charles, Vitinho, Kaique e o Guinegão, que é a segunda opção hoje como centroavante nesse time. Os desfalques foram o Bidon, né, que sentiu ali a coxa, se eu não me engano, não foi pro jogo, né, foi cortado no caso. Tem Putz, esqueci o nome do menor lá que estreou no jogo antes dos porcos lá. Também tá lesionado. A gente tem Martini saindo aí do time de forma polêmica, que em breve a gente vai ter bastante notícia dele, porque eu acho que não vai ficar por isso mesmo, né? Nada no Corinthians fica por isso mesmo. Então é bem provável que daqui a alguns meses a gente esteja reclamando de ter que pagar multas milionárias por conta da saída do Martins. Que na transmissão da Globo disse que o jogo lá que ele jogou, o jogo festivo, foi ainda dentro das férias dele, da mesma forma que o Bidon também jogou lá, aquele amistoso do Zico, enfim, cada um tira suas conclusões. Eu não tenho esse juízo de valor porque é, eu imagino o futebol como uma profissão normal, né? Eu não acho que ninguém lá é super-herói e nem acho que na minha profissão eu tenha que ser diferente. Posso fazer a mesma coisa que eles fazem e vice-versa. A diferença é que eles ganham um pouquinho mais do que eu. Mas se você ajudar se inscrevendo, talvez eu consiga ganhar igual alguns jogadores do Corinthians muito bem remunerados, diga-se de passagem. Vamos falar desse jogo aí. Coringão jogando em casa, a proposta do Bragantino ali nos primeiros 15 minutos era desfocar. O Corinthians demorou um tempinho ali para se encaixar no jogo, para realmente trazer perigo de fato para o time do Red Bull. A única jogada que o Corinthians conseguia encaixar eram bolas longas nas costas do lateral esquerdo deles, né? Sempre apostando na corrida do Yuri. Foram boas jogadas, algumas conclusões equivocadas, alguns impedimentos marcados, mas
o Bragantino estava, né, até os 18, 19 minutos, era quem trazia um pouco mais de perigo pro gol do Hugo Souza, né? O time do Bragantino tem aquele centroavante chato que já fez gol na gente em algumas oportunidades, né? Que é o Pita, é um cara que você tem que ter muita atenção, mas a nossa zaga ela estava muito coesa, ela estava muito bem em campo ali, né? Tanto o Gabriel quanto o Gustavo, ambos, né, bem seguros. Mateuzinho às vezes subia e demorava para se recompor ali, mas o Carrilho apoiou, o Ranieri. Então a gente tinha algumas formas de proteger mais a nossa intermediária defensiva. Enfim, primeiro tempo tava com esse ritmo, né? Essa pegada ali do Corinthians correr mais atrás da bola e tentar uma jogada no contra-ataque, algo que não é muito comum quando a gente joga em casa, né? Mas o Bragantino teve a sua proposta, o Mancini não é um técnico idiota, né? Ele tem alguns trabalhos que são questionáveis, mas ele consegue fazer um arroz com feijão com baixo orçamento muito bem. E foi o que a gente viu hoje ali durante pelo menos o primeiro tempo. O gol do Corinthians sai, né, só no segundo tempo. Então, durante todo o primeiro tempo, a gente viu um Garro se esforçando, o Yuri correndo, o Memphis tentando, mas nada muito efetivo, nada muito é, perigoso de fato, né? A gente teve dois chutes do Yuri, um goleiro defendeu, o outro o Yuri chutou para fora, mas estava impedido, se eu não me engano. A ordem inversa, né? Acho que o primeiro ele chuta e o goleiro defende, mas estava impedido, e o outro ele erra a conclusão, de certa forma. Primeiro tempo bem confuso da arbitragem, né? Mais uma vez. A gente toma um cartão aos 23. A gente tem o Carilho sentindo ali no primeiro tempo, numa entrada. Depois tem cartão amarelo pro Lucas Barbosa, que eu acredito que tenha sido mais na compensação, né? Porque foi logo em cima do Bidu, 10 minutos depois, praticamente. Aí a gente tem o Gustavo Henrique, amarelado. Aos 43 a gente tem o Gabriel, amarelado. Aos 40, nos acréscimos, a gente tem o goleiro Cleiton amarelado. Então, durante um período ali, né, de 20, 30 minutos, o juiz começou a dar cartão como se fosse brincadeira. E aí você já começa a comprometer, né? Tanto a questão defensiva quanto a questão ofensiva, né? Para quem gosta de fazer falta de ataque, né? Que é o caso dos nossos atacantes, muitas vezes. Do lado do Bragantino, né? Eles deixaram o goleiro que estava começando a querer fazer cera no primeiro tempo, né? Para tentar sair logo pro vestiário. Já deixa com o amarelo, compromete toda a cera do segundo tempo, graças a Deus. Aí você tem o Gabriel, que é um cara de pegada, e essa falta e esse cartão que ele toma, se eu não me engano, a falta é no Garro, né? Acho que foi até fora do lance, não lembro. Enfim, primeiro tempo acaba. Isso é o que o Corinthians consegue apresentar ali, um bom primeiro tempo, nada de excepcional. Um bom primeiro tempo do Garro, que estava precisando disso, né? De um jogo um pouco mais participativo, e ele nos entregou isso. Matheus Pereira, mais um jogo consistente, né? Claro que essa vaga vai ser difícil dele perder. A gente teve o Carrilho vivo, que é algo para começar a colocar ali, né? Porque o Carrilho desse time titular, acho que o Carrilho é o que tem a chance de perder a posição mais rápido do que os outros, né? O outro seria talvez o Ranieri, se você quisesse uma saída com um pouco mais de qualidade, apesar de que eu entendo muito bem que o Ranieri faz aquilo que o Dorival pede, que não é sempre um lançamento, um passe um pouco mais performático, né? Eu acredito que isso seja a instrução do Dorival mesmo, o Ranieri tocar mais de lado do que ficar forçando jogada a todo instante. Não sei se ele vai abrir mão dessas convicções dele para colocar mais um volante de qualidade com saída ali, que eu acho que o time perderia muito na pegada. Haja visto que o próprio Carrilho, quando tem que fazer uma função um pouco mais defensiva, ele morre quando tem que apoiar no ataque. Então,
De qualquer forma, o Carille já entende essa forma de jogar do Corinthians, então acredito que assim é mais difícil você tirar o Ranieri desse time por conta disso. Então, eu acho que quem vai perder por uma eventual entrada de um volante um pouco mais de qualidade, né, que tenha boa marcação, seria o Carrilho mesmo. Segundo tempo começa, logo no início a gente tem cobrança de escanteio, numa boa jogada, né, aliás, que resulta no escanteio, o Garro cruza, gol de cabeça do nosso Gabriel Paulista, segundo gol de cabeça, segundo gol pelo Corinthians e o primeiro gol na Arena. Hoje era um jogo que se o Yuri fizesse gol, ele chegaria ao 50º gol dele na Arena com a camisa do Corinthians. Uma bela marca para um atacante que todo mundo xinga de bagre e vice-versa, enfim. Aí temos... aí começam, né, as substituições do lado do Bragantino, que já estava, né, nessa altura perdendo. Já não valia mais nada para eles. Então, entre o Eric, entre o José Herrera, né, não faz muita coisa, não muda em quase nada o ambiente. Aos 69, o Dorival começa a promover as suas substituições. O Charles no lugar do Carrilho e o Alan no lugar do Matheus Pereira, né, que não tem jogado jogos até o final. Ele tem saído bastante, até porque ele é o único que jogou praticamente todos os jogos. Acho que ele só ficou de fora de um, se eu não me engano. Aí depois a gente tem o gol do Bidu. Antes disso, não posso esquecer, tem um pênalti marcado, um pênalti absurdo marcado pro Bragantino, quando tava 1-0 ainda. A bola nitidamente bate no braço do Gustavo Henrique, colado, né? Porque o movimento natural era ele vir aqui porque a bola ia bater na cara dele, no peito dele, né? Não, o movimento dele não foi antinatural, mas, né, Corinthians, CBF, VAR, enfim, o juiz nem foi ver. Nem perdeu tempo e o VAR também nem chamou, porque era passível de... Você sabe o que, né? Enfim, o jogo fica nessa, né? O Corinthians sempre ali no contra-ataque, porque aí o Bragantino ainda tenta alguma coisa, né? Depois do pênalti perdido. Sai, Mateuzinho vai lá, pega o rebote do chute do Yuri e faz o segundo gol. 2-0 Corinthians. E aí é prego no caixão. Coringão 2-0. Mais substituições ali. A gente tem a entrada do Kaique no lugar do Memphis. Vamos segurar o Memphis. Tem o Vitinho no lugar do Garro. Vamos dar uma segurada no Garro, que fez um bom jogo. E depois já temos mais cartões amarelos para pendurar o nosso time do Corinthians inteiro. Ranieri e no mesmo lance o Alan por reclamação. Provavelmente porque a câmera não foca nesse momento. Depois temos a saída do Yuri, que ficou até o final tentando ali seu 50º gol. Sai Yuri e entra Guinegão, que de fato se tornou a segunda opção do Dorival como centroavante. E esse é o resumo do jogo que a gente viu. Minha opinião sobre o jogo foi um bom jogo. O Bragantino é um time muito chato contra o Corinthians. Nos últimos 5, 6 anos é um time que tem dado muito trabalho. Arrancou pontos. Já fez a gente passar muita vergonha. Teve algumas derrotas? Teve o gol do Thales? Teve. Mas é um time que não é fácil de lidar. O Corinthians não tem vida fácil com o Red Bull. E então é uma vitória importante, né? A gente não empatou. O Corinthians tem também o costume de empatar em casa contra times assim. Mas hoje a gente saiu vitorioso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não sei o que você achou, né, do jogo. O que você achou das participações de alguns caras. O que você achou também da estreia do Alan, que vem aí, né, a peso de ouro. Talvez titular, com 10 minutos, 15 minutos de jogo. Não sei. Eu não vi quase nada dele nos últimos 2 anos. Então, prefiro aguardar, prefiro ver quem de fato já está há mais tempo esperando por uma oportunidade. Eu não sei se o Dorival vai usar o Alan da mesma forma que ele usa, por exemplo, o Charles, né?
Porque o Charles é só pra destruir. O Charles é só pra ficar brecando o jogo. O Charles nunca jogou na posição dele, de fato, né? Ele sempre faz uma ou outra função. E aí é questão totalmente pessoal do Dorival. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar para seus amigos. Tamo junto sempre. Vai, Corinthians é aquilo. E próximo jogo nosso, eu acho que já é pelo Paulista. Já é pelo Paulista, é isso? Deixa eu ver aqui. Próximo jogo, mano. Caraca, velho, é mó treta achar um próximo jogo aqui. Enfim, próximo jogo é nós. Vai dar a lógica, se Deus quiser. Corinthians pra cima. E é isso. Tamo junto. Um ótimo final de semana aí, né? Porque amanhã a gente vai sextar. E eu jogarei muito videogame se tudo der certo. Tamo junto. Aquele abraço. Vai, Corinthians.